se você de repente visse que a sua realidade é muito mais profunda do que você imagina e que a realidade ela é maior do que às vezes se apresenta para você? Interessante, né? Hoje nós vamos falar sobre isso. Teoria da Inspiração chegou, curte aí. Fala galera, esse é o Teoria da Inspiração, estamos de volta! Estamos aqui nesse canal de teologia, filosofia, cultura pop, que você ama, que você segue, que você já sabe o que a gente vai falar aqui. E antes de falar sobre o filme de hoje, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta, compartilha com o pessoal no WhatsApp por vários meios. E hoje nós vamos falar sobre um filme muito legal, assisti recentemente, lançado agora. E de que filme que eu tô falando? Free Guy! Não sei se eu falei certinho, né? Free Guy é o filme que saiu agora recentemente nos cinemas, Ryan Reynolds. E olha, eu fui assistir o filme sem maiores expectativas e pum! O filme me impactou profundamente e eu quero falar sobre Free Guy com vocês hoje. Esse filme Free Guy fala da história de um personagem chamado Guy, em que ele descobre, à medida que o filme vai passando, que ele está em um local de uma realidade virtual. Então, essa é a premissa que está nos trailers, que está basicamente na fala do que é o filme Free Guy. E antes de continuar, lembre-se, esse vídeo provavelmente vai ter spoilers. Eu não costumo dar spoilers de trama, mas eu vou falar de spoilers que dizem respeito ao sentido e à mensagem do filme que os roteiristas quiseram passar. E o filme Free Guy, olha, tem uma mensagem muito interessante por trás da mensagem principal. Porque esse escopo é o escopo de um cara que está numa realidade virtual. O filme é muito embasado nos gamers, é muito embasado em jogos como GTA, tem referências a Fortnite, tem referências a muitos games que hoje em dia falam sobre essa questão de realidade virtual. Mas o filme faz toques com a nossa realidade que são impressionantes. Eu já fui gamer, eu já joguei bastante videogame e consigo captar a mensagem do filme nesse sentido. Consigo captar referências que o filme faz a outros filmes também, como Matrix, como o Show de Truman. Mas o filme também tem referências teológicas que a gente pode buscar. E esses dias atrás eu gravei um vídeo falando que às vezes o relógio, mesmo parado, 2 vezes ao dia ele vai acertar a hora. E mais uma vez a dona Disney, que é a dona do Free Guy, dos direitos desse filme, falou de uma mensagem profunda sem ela ter noção. E do que eu tô falando? O filme Free Guy é esse cara então que tá nesse mundo fazendo rotinas, porque ele é um programa que foi criado para fazer aquelas rotinas, só que de repente ele acorda, ele desperta e ele simplesmente começa a tomar atitudes diferentes, mas tudo realmente muda quando ele pega um óculos que alguns indivíduos daquele mundo que ele vivia usavam óculos. É um mundo muito violento, muito cheio de violência, de agressividade, em que ele está adaptado àquela realidade. É a realidade que ele conhece, é a realidade que ele vive todos os dias, é a realidade que ele tem como a sua realidade. E existe esse grupo que usa óculos. E um dia então ele pega um óculos e coloca esse óculos e ele começa a ver coisas que ele jamais tinha visto antes. E aí nós temos a primeira referência teológica, filosófica que esse filme traz. Porque se tem uma coisa que eu falo que eu gosto é a questão da cosmovisão, que é colocar um óculos para você enxergar as coisas como realmente são, em que muitas vezes você está anestesiado e você precisa enxergar como as coisas são de verdade. E não existe, pra mim, até então não existe uma cena tão clara mostrando isso. Alguém colocando um óculos e passando a enxergar coisas que não via antes. Essa cena
é a cena. Porque fazer contato dessa cena com a nossa realidade é quando eu coloco o óculos da cosmovisão correta, de entender a realidade da qual eu faço parte e perceber que tem mais coisas do que às vezes eu consigo enxergar com o meu olhar normal. Gente, o Free Guy falou sobre cosmovisão e falou sobre realidades que estão aí que a gente não percebe. E a jornada do Guy é justamente a partir desse olhar de perceber que existem mais coisas do que ele sabia, que o mundo é muito mais amplo do que ele imaginava, e na verdade ele descobre que aquele mundo era na verdade um mundo criado, que tinham criadores daquele mundo, que eles eram seres criados, e que a partir dali, até o nome do filme é isso, né? Free Guy, ele começa a lutar para encontrar o sentido da existência dele e ser um personagem que ele começa a andar livre ali naquele mundo, porque ele enxerga a realidade. Eu gosto muito dessa perspectiva porque, na verdade, eu sempre penso assim, que livre de verdade é quem entendeu a razão da realidade. E o meu comentário sobre Free Guy é muito nesse sentido, porque pra mim esse filme fala sobre cosmovisões, alguém que enxerga a realidade, ele começa então a partir daí ter uma atitude diferente, que os outros vão estranhar, os outros personagens que estão em rotinas vão estranhar essas atitudes diferentes dele, porque ele agora está enxergando o que ninguém enxerga. E uma das primeiras coisas que ele faz é tentar fazer com que os outros enxerguem. Tem uma cena muito bonita dele com um grande amigo dele falando assim: coloca o óculos. E o amigo dele resolve não colocar o óculos. Já no final do filme, ele se transforma num propagador dessa verdade, dizendo que existe uma realidade maior, que aquele mundo havia sido criado e que tinha um mundo melhor para eles. Isso te lembra alguma coisa? Sim, é isso mesmo. Ele está falando sobre uma outra realidade que deveria ser vista a partir do momento que eles dessem como que, eles não usam essa palavra, mas como um salto de fé. E na verdade ele precisa, no momento do filme, aí lembra dos spoilers, ir para um lugar como se fosse um jardim, uma ilha que estava escondida e que ali eles foram criados para aquela ilha, que eles deveriam voltar para lá. Meus amigos, Free Guy toca em princípios caros para os cristãos, sem falar necessariamente nenhuma palavra nesse sentido. Agora, é muito importante, veja, isso é uma obra de ficção, eu só estou trazendo aqui elementos para que você assista o filme e perceba isso, veja isso, porque, como eu disse, a dona Disney certamente não queria que um filme falasse sobre algo de filosofia, de teologia, de cosmovisão, mas ele fala, e evidentemente trazendo esse palco dos games, trazendo para uma realidade ou para um ser que está ali numa realidade em que ele acha que aquilo é real, mas aquilo tudo foi criado, que aquilo tudo existe por si só, mas na verdade aquilo tudo é criado. Eu quero dizer para você, o filme aponta para essa verdade da nossa realidade, que isso aqui também é tudo criado, que a gente precisa colocar óculos para enxergar a realidade que está além do que a gente consegue enxergar normalmente, mas mais do que isso, tem um jardim, tem um lugar, tem um destino que a gente precisa ir, e a gente precisa despertar os outros, anunciar isso aos outros, para que eles abram os olhos também e perceber que tem mais coisas além deste mundo. Olha, Free Guy merece uma nota, e eu não costumo dar nota aqui, mas agora eu vou dar notinhas de filmes que falam de coisas interessantes. Vamos dar aí de 0 a 10, uma nota 8, Teoria da Inspiração Plus para o filme Free Guy, carimbo top, Teoria da Inspiração aí para o filme Free Guy. E eu queria deixar esse comentário para você, estimulando você a assistir esse filme e assistir outros filmes também, fazendo essas pontes e enxergando essas realidades. E é isso, esse é o vídeo de hoje. Eu falo pra você novamente, se inscreva nesse canal se você quer ouvir mais vídeos, ouvir mais comentários, mais notícias, mais informações sobre filmes que estão aí, os cinemas estão voltando. Se você gostou desse conteúdo, curte esse canal, se inscreve para acompanhar os novos lançamentos, isso é importante pra gente. E se você tem comentários sobre isso, viu outras coisas, tem dicas de outros filmes pra gente poder dar uma olhada, escreve nos comentários, vai ser uma alegria sempre interagir e conversar sobre esses assuntos e ver novos filmes que falam sobre aquilo que a gente trata aqui como assunto muito sério, que é essa mistura de cultura pop e teologia. E encerro esse vídeo dizendo isso aqui pra você, como diria Tony Stark, eu amo vocês, 3000.